Bom, então vamos lá, né? A gente vai resolver mais uma lista de exercícios. Tá certo? Essa lista de exercícios fala sobre campo elétrico. E vamos à primeira questão, tudo bem? Olha só. Primeira questão. Sobre uma carga elétrica de 2 microcoulombs, ou seja, Q é igual a 2 microcoulombs, ou 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, tá? Colocada em certo ponto do espaço, age uma força de intensidade 0,080 newtons. Então, ó, a força é igual a 0,080 newtons, ou simplesmente 0,08 newtons. Se você preferir, você coloca esse cara em notação científica, andando uma casa, duas casas, da esquerda para a direita, certo? Ficando com 8 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Aí ele continua: despreze as ações gravitacionais e determine a intensidade do campo elétrico. Bom, o campo elétrico a gente vai representar pela letrinha E, certo? Então, o que ele quer é o seguinte, tá? Que a gente determine a intensidade do campo elétrico. Então, a gente sabe o seguinte: campo elétrico E vai ser igual a força elétrica dividida pelo módulo da carga. Então, a gente tem o seguinte: o campo elétrico vale o seguinte: a força 8 vezes 10 elevado a menos 2, certo? Dividido pelo módulo da carga, ou seja, módulo de 2 vezes 10 elevado a menos 6, certo? Fecha módulo. Bom, esse módulo eu poderia até ser substituído direto, porque essa carga ela é positiva, mas tudo bem, vamos passo a passo. Então, o campo elétrico é igual a 8, certo? 8 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por o módulo de 2 vezes 10 a menos 6, é ele próprio, então 2 vezes 10 a menos 6, certo? Bom, continuando, a gente tem que o campo elétrico é igual a 8 dividido para 2, 4, certo? Divisão de potência de mesma base. Repete a base, que é 10, e subtrai os expoentes, ou seja, menos 2 menos 6. Ok? Então, o campo elétrico é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 2, menos com menos mais, então menos 2 mais 6. O campo elétrico vale 4, certo? Vezes 10 elevado a 6 menos 2, 4. Ok? Newtons por coulomb. Muito bem, então essa foi a questão 1. Questão 2. Na questão 2 ele diz o seguinte: calcule o campo elétrico criado por uma carga Q, que vale 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, situada no vácuo, certo? Em um ponto distante 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros da carga Q. Ou seja, esse carinha, 3 vezes 10 elevado a menos 2, é a nossa distância. Então, 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Ok? Bom, como a gente está no vácuo,
a gente tem o seguinte: a nossa constante eletrostática, K0, a gente já conhece, tá, do exercício anterior, que ela vale 9 vezes 10 elevado a 9, ok? Tudo bem? Então, se a gente sabe que ela tem esse valor, tudo que nos resta agora é calcular o valor do nosso campo elétrico E. Beleza? Bom, e como é que a gente vai fazer isso, Marcos? Olha só. Olha só. Bom, a gente vai ter o seguinte, ó, que o nosso campo elétrico vai ser dado por K0, constante eletrostática, vezes o módulo da carga Q, dividido, certo? Pela distância ao quadrado. Então, campo elétrico é igual a constante eletrostática 9 vezes 10 elevado a 9 vezes o módulo de quem? De 2, que multiplica 10 elevado a menos 6, dividido, certo? Por distância ao quadrado, ou seja, 3 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Então, campo elétrico é igual a 9 vezes 10, vai dar 9, perdão, vezes módulo de 2 vezes 10 a menos 6, ele próprio, certo? Vou só repetir, tudo bem? Aí, veja só. Vamos elevar esse cara ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, certo? 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Potência de potência, multiplica os expoentes, ou seja, fico com 10 elevado a menos 4. Agora, nota o seguinte. 9 no numerador, 9 no denominador. O que a gente faz? A gente pode dividir, tá? E cortar esse cara com esse cara. Então, a gente fica com o campo elétrico sendo igual a... Olha só. Aqui eu tenho multiplicação de potência de mesma base, certo? Vou repetir a base e somar os expoentes, tá? Então, sobrou 2 vezes 10 elevado a 9 menos 6 dividido por 10 elevado a menos 4, certo? Aí veja, o campo elétrico é igual a 2 vezes 10 elevado a 9 menos 6, 3, dividido por quem? Dividido por 10 elevado a menos 4. Então, campo elétrico é igual a 2, que multiplica divisão de potência de mesma base. Eu repito a base e subtrai os expoentes, ou seja, 3 menos 4. Ok? Então, o meu campo elétrico é igual a 2, que multiplica 10 elevado a 3, menos com menos, mais. Então, campo elétrico é igual a 2 vezes 10 elevado a 3 mais 4, 7 Newton por Coulomb. Ok? Essa foi a questão 2. Próxima questão. Questão de número 3. A questão de número 3 diz o seguinte: uma carga Q positiva gera no espaço um campo elétrico. Em um ponto P,
certo? Num ponto P, a 0,5 metros dela, ou seja, a distância é igual a 0,5 metros, ou se você preferir, tá? 5 vezes 10 elevado a menos 1 metro, se você quiser colocar esse cara em notação científica, certo? Continuando, num ponto P a meio metro dela, o campo elétrico tem intensidade de, ou seja, E é igual a 14,4 vezes 10 elevado a 6, ok? Certo. Bom, sendo o meio em que socorre o vácuo, ou seja, a constante eletrostática no vácuo, ela vale 9 vezes 10 elevado a 9, tudo bem? Ele quer que a gente faça o seguinte, turma. Ele quer que a gente determine o valor dessa carga aqui. Bom, então, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter que o campo elétrico, que a gente sabe que é igual a K0 vezes o módulo da carga dividido por distância ao quadrado. Nota o seguinte, campo elétrico é conhecido, ele vale 14,4 vezes 10 elevado a 6, certo? Tem que ser igual a constante eletrostática 9 vezes 10 elevado a 9 vezes o módulo da carga, certo? Dividido pela distância ao quadrado, ou seja, dividido por, então, dividido por 5 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Então, eu vou ter que 14,4 vezes 10 elevado a 6 é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, certo? Bom, o módulo da carga, como essa carga é positiva, o enunciado nos diz isso, eu posso tirar ela do módulo sem me preocupar, certo? Então, vezes Q, dividido por 5 ao quadrado, 25, certo? Potência de potência, repete a base, que é 10, multiplica os expoentes. Menos 1 vezes 2, menos 2. Bom, e agora para resolver, multiplicamos meios por extremos, certo? Então, vamos multiplicar 1 vezes 9 vezes 10 elevado a 9Q. Isso vai dar ele mesmo, então 9 vezes 10 elevado a 9 que é a carga, tá bom? Isso é igual a, olha só o que é que eu vou ter agora, turma. 14,4 vezes 25, ó. Vou fazer o rascunho aqui. 14,4 vezes 25. Olha só, 5 vezes 4, 20, vem 2, tá? 5 vezes 4 é 20, com 2, 22, vem 2 novamente. 5 vezes 1 é 5, com 2, 7, ok? Bom, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 4 ainda 8, 2 vezes 1, 2. Somando, a gente tem o seguinte, 0, 2 mais 8, 10, vem 1, tá? 1 com 7, 8, 8 com 8, 16, vai 1, 1 com 2, 3, uma casa decimal, então eu fico com 360 vezes 10 elevado a multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, somos expoentes, ou seja, 6, certo? Mais menos 2. Esse cara é negativo. Então, a gente vai ter o seguinte, veja só.
Bom, olha só o que a gente vai fazer agora. Olha só, vou organizar 9 vezes 10 elevado a 9, que é a carga, é igual a 360 vezes 10 elevado a menos com mais um menos, então 6 menos 2, 4. Beleza? Então vamos lá, olha só o que vai acontecer agora. Esse cara aqui está multiplicando, certo? Ele vai passar dividindo, então eu vou ter o seguinte, eu vou ter que é igual a 360 vezes 10 elevado a 4, perdão, vai ser dividido por 9, dividido por 9 vezes 10 elevado a 9, ok? Então, a carga vai ser igual a 360 dividido para 9, 40, tá bem? Vezes 10 elevado a 4, divisão de potência de mesma base. Repete a base 10 e subtrai os expoentes, ou seja, 4 menos 9. A carga vai ser igual a 40 vezes 10 elevado a 4 menos 9 menos 5. Tudo bem? Se você quiser colocar esse cara em notação, ó, desloca a vírgula uma casa da direita para a esquerda, ficando com 4 vezes 10 elevado a menos 5 mais 1. Menos 5 mais 1, menos 4. Então, a nossa carga, certo? Vale 4 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb. Ok? Essa foi a questão de número 3. Bom, questão 4. Questão 4 é bem legal, ó. Ele nos diz o seguinte, veja só. Uma partícula pontiforme de massa de 10 gramas, ou seja, a massa é igual a 10 gramas. Se você quiser transformar essa massa em quilogramas, 1 quilograma são 1000 gramas, então multiplica esse cara, certo? Por 10 elevado a menos 3. Multiplicar por 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa de dividir por 1000, né? A gente sabe disso. Então, a gente fica com 10 elevado a... Não tem expoente aqui, a gente sabe que é 1, certo? Então, 1 menos 3 menos 2 gramas. Eletrizada positivamente com uma carga Q, certo? Colocada em um campo elétrico cujo vetor possui intensidade de 200 Newton por Coulomb, então o campo elétrico é igual a 200 NC, Newton por Coulomb, tá? Na direção vertical, o sentido é para cima. E nesse ponto, a partícula permanece em equilíbrio devido à ação da gravidade. Aí, sendo G, a aceleração da gravidade, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aí ele pede para calcular o valor da carga aqui. Então, que é desconhecido. Veja só. Bom, se ela permanece em equilíbrio devido à força à ação da gravidade, note o seguinte, o que está agindo sobre esse cara é o que? A força-peso. Então,
A gente sabe que a força-peso ela é dada por massa vezes a aceleração da gravidade. Então, trocando por miúdos, o que eu tenho é o seguinte, que o campo elétrico vai ser igual a força dividido pelo módulo da carga. Bom, campo elétrico é conhecido, ó. Campo elétrico vale 200, certo? A força, ele está me dizendo, ele está afirmando que é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade, certo? E isso a gente conhece, ó, a massa 10 elevado a menos 2 gramas e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vou ter 10 elevado a menos 2 vezes 10 dividido pelo módulo da carga, que ele não conhece, ou seja, eu vou dividir pelo módulo de Q. Bom, só que eu tenho que isso aqui, 200, é igual a, como aqui não tem expoente, vale 1, certo? Multiplicação de potência de mesma base. Vou fazer o que? Vou repetir a base, que é 10. E vou somar os expoentes, ou seja, menos 2 mais 1. Tá? Como ele diz que essa carga aqui ela é positiva, posso tirar esse módulo sem me preocupar com ele. Beleza? Então, vou resolver da seguinte forma. Ó, 200 é igual a menos 2 mais 1, menos 1. Então, fico com 10 elevado a menos 1 dividido pela carga aqui. Bom, para resolver esse cara, a gente vai fazer uma regrinha de 3 e multiplicar os meios por extremos. Vê. Ó, 200 vezes a carga, 200 vezes Q, 200 Q, igual a 1 vezes 10 elevado a menos 1, é o próprio 10 a menos 1, beleza? Então, esse camarada que está multiplicando, esse camaradinho aqui que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu vou ficar com Q igual a 10 elevado a menos 1 dividido por 200, beleza? E agora, como é que a gente vai fazer essa divisão, turma? Olha só, sem complicação, eu sei que 1 vezes 10 elevado a menos 1 é ele próprio, então eu posso escrever 1 aqui sem me preocupar, certo? 1 vezes 10 a menos 1, tá? Não alterei nada, tá? Multiplicando por 1 eu não estou alterando nada. E sei também que 200 eu posso escrever em notação científica, poderia ter feito isso até aqui, ó, no início da questão. Então, vou ficar com a carga sendo igual a 1 dividido para 2. Ora, isso vai me dar meio, certo? E aqui eu tenho, ó, divisão de potência de mesma base. Eu repito a base, que é 10, e subtraio, certo, os expoentes. Menos 1, menos 2. E a gente sabe que menos 1 menos 2 dá menos 3. E se você quiser ainda colocar em notação científica, ó, o que é que a gente faz? Anda a vírgula da esquerda para a direita uma casa, ficando com a carga Q sendo igual a 5, certo? Vezes 10 elevado a menos 3 menos 1.
finalmente, a minha carga aqui vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3, menos 1, menos 4 coulombs. Ok? Bom, finalmente, chegamos à questão 5, a última questão dessa listinha. Ela diz o seguinte: a intensidade do vetor campo elétrico é devido a uma partícula eletrizada que varia de acordo com a distância d, conforme mostra a hipérbole esquematizada no diagrama. Aí ele diz: qual deve ser a intensidade do vetor campo elétrico em um ponto afastado a uma distância de 2d, ou seja, o dobro da distância inicial da carga Q. Beleza? Então, vê bem. Para início de conversa, a gente vai ter o seguinte, olha só. A gente sabe o seguinte, ó, que o campo elétrico é dado por K0 vezes o módulo da carga Q, certo? Dividido pela distância ao quadrado. Beleza? Bom. Nota o seguinte, ó. Nota o seguinte também, que é importante, ó. Olha só. Cada unidade, tá? No eixo vertical, tá? Cada unidade na escala, tá? Ela está em escala. Cada unidade vale 10 elevado a menos 6. Então, quando ele diz aqui, ó, a uma distância d, ele corresponde no eixo vertical ao ponto que vale 8, beleza? Mas esse 8 vai estar multiplicado por 10 elevado a 6, ok? Então, eu tenho o seguinte, basicamente eu tenho que o meu campo elétrico a uma distância d, ele vale 8 vezes 10 elevado a 6, que é igual a K0 vezes o módulo da carga Q dividido pela distância ao quadrado. Tudo bem até aqui? Muito bem. Bom, se isso é verdade, eu posso fazer o seguinte, ó. Sem me preocupar, eu posso dizer o seguinte, ó. Fazer essa regrinha de 3 aqui, ó. E eu posso dizer que 8 vezes 10 elevado a 6 vezes a distância ao quadrado dá 8 vezes 10 elevado a 6 d ao quadrado. Isso sendo igual a 1 que multiplica K0 vezes o módulo da carga dele próprio, ou seja, K0 vezes o módulo de Q. Tudo bem? Legal. Então, olha só. Veja bem. Esse cara que está multiplicando aqui, ó, 8 vezes 10 elevado a 6, ele vai passar a dividir. Então, eu vou ficar com distância ao quadrado sendo igual a K0 multiplicado por a carga Q, tudo isso dividido por 8 vezes 10 elevado a 6. Beleza? Bom, e aí, Marcos, o que é que eu faço agora? Nota o seguinte, a pergunta dele é o seguinte: o que é que vai acontecer quando ele estiver afastado a uma distância de 2D, ou seja, com o dobro da distância? Então, ó, eu vou dizer que nesse momento eu vou ter um campo elétrico 2, tá? Vou chamar de E2, que ele vai ser igual a K0, que multiplica o módulo da carga, dividido por... Nota o seguinte, que a distância
ela deixa de ser D e agora será de 2D, ou seja, o dobro. Então, eu vou ficar com 2D ao quadrado, beleza? Então, eu vou ficar com o novo campo elétrico é 2, sendo igual a K0 vezes módulo da carga Q dividido por 2 ao quadrado, 4 vezes D ao quadrado, ele próprio, beleza? Tá, Marcos, mas e aí? Como é que eu saio desse problema? Nota o seguinte, eu tenho aqui, ó, D ao quadrado. E quanto é que vale a distância ao quadrado? Exatamente. Então, vou substituir, certo? Esse valorzinho da distância ao quadrado. Então, vou ficar com campo elétrico 2 sendo igual a K0 vezes o módulo da carga dividido por 4, que multiplica quem? Que multiplica K0 vezes o módulo da carga, certo? Porque tudo isso é distância ao quadrado. Dividido por 8 vezes 10 elevado a 6. Beleza? Então, olha só. O que é que eu vou ter agora? Bom, agora só me resta arrumar um pouquinho essa expressão. Olha só que legal. Vou ficar com o meu campo elétrico sendo igual a... Campo elétrico 2 é igual a... divisão de frações. Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu vou ter que K0 vezes o módulo da carga vai ser multiplicado pelo inverso dessa fração que está aqui embaixo, ou seja, inverso de 4K0 vezes a carga sobre 8 vezes 10 a menos 6, eu vou apenas trocar numerador e denominador de lugar, ou seja, eu vou ficar com 8, que multiplica 10 elevado a 6, beleza? Dividido por 4 vezes K0 vezes o módulo da carga. Ok? Então, nota o seguinte, que isso foi muito bacana, muito legal, porque pelo seguinte, ó, deixa eu ganhar um pouquinho mais de espaço aqui. Eu vou ter o seguinte. Bom, meu campo elétrico vai ser igual a 2 é igual a 8 vezes 10 elevado a 6 vezes K0 vezes o módulo da carga dividido por 4 vezes K0 vezes o módulo da carga. Então, olha só. Constante eletrostática. Posso cortar esses carinhas aqui. Beleza? Módulo da carga. Estou dividindo, tá certo? Então, no final das contas, eu fiquei só com 8 vezes 10 elevado a 6 dividido por 4. E isso a gente sabe fazer essa continha, tá? Isso vai ser igual a 8 dividido por 4, 2, vezes 10 elevado a 6 Newton por Coulomb. Agora, nota o seguinte. Se a gente quiser comparar, ele diz o seguinte. Qual deve ser a intensidade do vetor campo elétrico? A gente acabou de achar. Mas nota o seguinte. Inicialmente, só uma curiosidade, tá bom? Inicialmente, era igual a 8 vezes 10 elevado a 6 Newton por Coulomb. Beleza? Depois que a distância foi dobrada, o campo elétrico passou a valer apenas 2 vezes 10 elevado a 6. Ou seja, ele
foi reduzida a 1/4 do valor inicial, beleza? Só efeito de curiosidade. Tudo bem? Mas o que a gente queria era saber a intensidade após a distância ser dobrada. Tudo bem? Então, com isso a gente acaba a resolução dessa lista, tá? Espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho melhor. Tudo bem? E assim a gente se vê na próxima resolução.